Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Mariana e aqui é um canal cristão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe. A gente vai estar estudando, a gente tem estudado, na verdade, a lição da Escola Sabatina, esse guia de estudos abençoadíssimo, que tem como tema Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E a gente está na 5ª lição. E a gente vai estar recapitulando essa lição, de número 5. Mas antes eu te convido a orar comigo para a gente pedir ao Senhor que Ele nos ilumine. Amém? Querido e amado Jesus, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, obrigada por tudo. Pai amado, te pedimos tua direção nesse estudo da tua palavra. Nos dê sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus oramos. Amém. E o verso para memorizar está lá em Provérbios, capítulo 22, no verso 7, que diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O tema é lidando com as dívidas. A gente vê que muitos estão devendo, às vezes o próprio país deve, e as pessoas estão endividadas, mas o plano do Senhor não é que isso aconteça nas nossas vidas, porque não é bom para ninguém ficar devendo, e aqui está dizendo que o que pede emprestado é servo de quem empresta, realmente fica praticamente nas mãos daquele que emprestou, e as cobranças vêm, as consequências de inadimplência surgem, e isso não é nada legal. No dia de sábado, a lição vem falando o seguinte, que a Bíblia, ela não diz que é pecado pegar dinheiro emprestado, mas fala sobre as consequências, geralmente ruins de se fazer isso, E também faz a gente refletir sobre as nossas obrigações financeiras. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, lá em Romanos 13, do verso 7 a 8. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de um para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Então, ele, inspirado pelo Senhor Deus, ele está dizendo que a gente não deve dever a ninguém e que a gente deve pagar o que a gente está devendo, No caso, tributo, imposto, enfim, a gente tem que cumprir com os nossos compromissos, porque isso tem a ver com honestidade também, E a gente tem que dar um bom exemplo, Porque somos filhos de Deus e não é certo a gente ficar em inadimplência, o Senhor não quer isso de nós, tá bom? E aí no domingo vem falando sobre o problema das dívidas, que é uma coisa assim muito comum, no povo de Deus e nas pessoas em geral, Não só cristãos, mas muitas pessoas estão endividadas. E aqui ele pede para a gente ler Deuteronômio, no capítulo 28, do verso 1, 2 e 12. E a pergunta é o seguinte: qual é o ideal de Deus para seus filhos em relação às dívidas? Como alcançar esse ideal? Embora o contexto bíblico seja diferente do nosso, que princípio tiramos dele para nós? Lá em Deuteronômio, do 1 ao verso 12, vem falando das bênçãos que o Senhor tem para conosco, se nós o obedecermos, A gente estudou isso na lição retrasada, se eu não me engano, Peraí. Não, foi na lição 2. Na lição 2, Foi uma aliança que o Senhor tem conosco. E Ele quer que a gente seja bem sucedido, Ele fala em todos os nossos negócios, no campo, na cidade. Ele fala da gente ser cabeça e não cauda. Ele fala também no verso 12 da gente não tomar emprestado, mas emprestar para as pessoas, Então, realmente, o ideal de Deus para os seus filhos é esse, E como alcançar esse ideal? É a pergunta aqui. É obedecendo ao Senhor, A gente tem visto que é ser fiel nos dízimos e nas ofertas e obedecer todos os mandamentos de Deus, se esforçar, E em guardar a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, certo?
E a gente vê que o Senhor tem bênçãos para nós. Não é plano de Deus ninguém endividado, porque isso traz crises no casamento, né? E as pessoas entram num quadro de ansiedade, de depressão, né? Problemas de saúde por conta de dívidas, né? E aí é que vem falando que muitos dos casos de dívida tem a ver com a ganância, certo? Com a ganância de gastar mais do que deve, sabe? Para ter as coisas, né? Que a mídia coloca como moda, enfim, como necessário, às vezes eletroeletrônicos, carro, celulares, enfim, as coisas que o mundo tem de material e a gente às vezes quer, né, consumir aquilo, mas a gente não tem condições para tal coisa. Então a gente quer alcançar, né, botar nossa mão onde a gente não pode, certo? Por conta das questões financeiras. E muitas pessoas entram em dívidas por conta disso, da ganância e do egoísmo, né? Para satisfazer o seu desejo pessoal de ter, de aparentar talvez ser uma coisa que não é, né? Para pessoas talvez que nem gostam de você, tem até um ditado disso, né? Que você gasta o que não tem para se mostrar para quem não gosta de você, ainda tem isso, né? Então, realmente isso é um laço e a pessoa cai em dívidas, né? E daí vai levando a outros males, né? Crises, como eu falei, né? No casamento, né? Ansiedade, enfim. E o mau testemunho, né? Diante das pessoas, porque a pessoa está com o nome sujo, a pessoa está devendo, e isso não é bom, certo? E assim, existem casos, né, que acontecem de endividamento que é por algum infortúnio, né, algum imprevisto, que pode ser alguém ficou doente do nada, teve que gastar com remédio, a pessoa teve de se endividar, enfim, alguma coisa, ou então perdeu suas posses por algum desastre ambiental, enfim, né? Mas na maioria dos casos, geralmente, é por conta de gastar mais do que deve, né? Mas isso pode mudar, né? A lição fala que assim, a gente tendo uma boa educação financeira, né? A fidelidade para com Deus e trabalho árduo, a gente consegue modificar essa situação. Na segunda-feira, né? Vem dizendo assim, seguindo conselhos piedosos, né? Tá pedindo pra gente ler Mateus, do verso 6 ao 24. E lá é aquela passagem que diz assim, que ninguém deve servir a dois senhores, porque há de favorecer um e entristecer e enciumar o outro, né? Que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Não pode servir a dois senhores, tem que escolher a quem servir. Então, aqui a palavra coloca o dinheiro como um senhor, né? Entre aspas, porque as pessoas realmente fazem do dinheiro um Deus. E a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, ser escravo do dinheiro, só pensar em dinheiro, só pensar em riqueza, né? E 1 João 2, 2 no verso 15, é um complemento também, tem o mesmo tema em comum, né? Que diz o seguinte, que não devemos amar o mundo e as coisas que no mundo há, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, isso não provém do Pai. Então a gente não deve amar as coisas do mundo, né? A gente pode usufruir, né, das coisas, dos bens, enfim, podemos, mas isso não pode ser prioridade na nossa vida e a gente não deve ter amor a essas coisas, né? E a gente tem que ter essa consciência, né? E aí no verso, lá em Salmo 50, do verso 14 e 15, tá pedindo pra gente ler, e diz assim, qual atitude o povo de Deus deve viver? O que significa a frase, cumpra os seus votos? Essa passagem diz assim, ofereçam a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo, né? E aí aquela lição está dizendo o seguinte, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente responde, né, a todas aquelas perguntas ali no batismo, né, para demonstrar a nossa fé e nossa aceitação. Uma das perguntas que é feita é o seguinte,
Você crê na organização da igreja e é seu compromisso adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e com o seu esforço pessoal e a sua influência? E aí a gente responde sim, né? Porque a gente quer ser fiel a Deus, já que Ele nos ordena isso para o nosso próprio bem, né? E proteção no mundo espiritual, a gente não dá legalidade para o devorador, para o maligno. E também nosso esforço pessoal na igreja, colaborar, nossa influência, usar nossos dons e talentos, a gente responde sim, porque a gente tem que retribuir o amor de Deus, né? E esses votos precisam ser cumpridos, tanto que lá em Salmo 50, do verso 14 ao verso 15, diz que devemos oferecer a Deus em sacrifício a sua gratidão e cumprir os nossos votos para com o Altíssimo. A gente tem que cumprir o que a gente prometeu, certo? A gente tem que ter palavra, né? Tanto para com Deus e tanto para com o nosso semelhante, cumprir com os nossos compromissos, certo? Até porque a gente tem que pensar assim, poxa, eu não gostaria que me devessem, né? Todos são dignos do seu trabalho, então a pessoa prestou um serviço para mim, enfim, me vendeu algo, eu tenho que cumprir com o meu compromisso, né? Eu tenho que, nem que seja uma grande empresa que está devendo um financiamento, não importa, né? Você fez aquele acordo, você assinou, você tem que cumprir com os seus votos também, né? Como sair das dívidas? É a lição de terça-feira, né? Vem lá dizendo Provérbios, falando pra gente ler Provérbios 22, 7. E que sentido nós nos tornamos escravos do credor? Lá está dizendo o seguinte nessa passagem: o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado, ele é servo do que empresta, né? Então assim, a gente tem que ser servo de Deus, né? Não é ficar na mão de ninguém, escravo de ninguém, enfim, devendo nada para ninguém, igual o apóstolo Paulo falou, a gente leu, né, em Romanos. E é isso, né? A gente tem que ser, tá, embaixo só da mão de Deus, né? Nas mãos de Deus. E não ser escravo de ninguém, certo? E aí, pra sair da dívida, tem aqui uma listinha, né, de dicas, né, pra gente sair das dívidas. E o primeiro é o seguinte: suspender dívidas adicionais, interromper gastos com crédito, né? Desfazer os cartões de crédito, não fazer mais compras, né? E antes de tudo, perdão, é ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, não deixar de devolver o que é de Deus, né? E ofertar. E aí depois suspender dívidas, não comprar mais nada de supérfluo, de desnecessário, né? E aí o segundo passo é fazer um pacto com Deus de que à medida que Ele for te abençoando, você vai pagar suas dívidas. Você tem desejo de pagar suas dívidas o mais rapidamente possível. E use o dinheiro, né, para reduzir a dívida. Não compre mais coisas. O terceiro passo é a prática. Faça uma lista das suas dívidas da maior para menor, tá dizendo aqui, né? E aí você comece pagando o mínimo de cada uma das dívidas mensalmente, das primordiais, né? Geralmente é casa, o carro, né? E aí você paga um valor mínimo, né? Que é exigido e vai pagando as dívidas inferiores, né? E aí vai chegar uma hora que as pequenas dívidas serão eliminadas. Aí você vai pegar e vai quitar ou dar uma parcela maior naqueles itens maiores que estão na sua lista, né? Que é o carro, que é a casa em primeiro lugar, né? A moradia, né? E você vai reduzindo. E pedir sabedoria ao Senhor também, para Ele te dar meios, sabe? Para você conseguir arcar com os seus compromissos. E aqui tá falando o seguinte: geralmente a pessoa recebe algum dinheiro, alguma bênção inesperada, né? E às vezes a pessoa tende a gastar. Mas não, você tem que quitar com o que você está devendo, né? Economizar também em gastos, né? De internet, TV a cabo, energia, né? E também em consumo, talvez, de saídas, né? A pessoa às vezes sai muito, passeia muito e não tem que dar uma segurada para economizar. Às vezes a pessoa gasta muito fora, comendo fora, né? E aí não pode ser assim. Aí você nunca consegue sair da dívida.
Na quarta-feira fala sobre fiança e esquema de enriquecimento rápido. É um outro conselho que a palavra de Deus nos fala, né? E aí lá em Provérbios, pediu pra gente ler Provérbios, do capítulo 6, do 1 ao 5, e também Provérbios 17, 18, e também Provérbios 22 e 26. Todos esses versos você pega e depois você lê, eu não vou ler cada um porque senão fica muito extenso, mas todos eles falam sobre ser fiador, né? E a Bíblia, ela condena veementemente, sabe? Não aconselha a gente ser fiador de ninguém mesmo, né? E ela diz, inclusive, que se você se tornou fiador porque alguém, né, fez a tua cabeça, você vai lá, você fala pra pessoa desfazer aquele trato, não deixa a pessoa, não dê sossego pra pessoa, não deixa ela descansar, mas tira seu nome disso, sabe? Desfaz desse negócio, não seja fiador de ninguém. Isso está lá em Provérbios 6, no capítulo 1 ao verso 5. Provérbios 17, 18 também diz o seguinte, que o homem sem entendimento, ele se compromete ficando fiador do seu amigo. Então, olha só, a Bíblia chama de um homem sem entendimento. Então, realmente, a gente não deve ser fiador de ninguém. E aí, a lição vem falando o seguinte, se alguma pessoa pedir para você ser fiador dela, sua resposta deve ser a seguinte, olha, a Bíblia diz que eu jamais devo fazer isso. Você coloca a Bíblia na frente, e a Bíblia realmente fala sobre isso. Que eu jamais devo fazer isso. Por favor, entenda que a Bíblia nos encoraja a ser úteis aos necessitados, mas nós não devemos nos tornar responsáveis por suas dívidas. A gente não pode se tornar responsável pela dívida dos outros, né? A gente pode ajudar de outras formas, mas se tornar responsável pela dívida de alguém, não, né? Então não aceite ser fiador de ninguém. Isso é um conselho bíblico. E também existem estudos que diz que 75% das pessoas que se tornam fiadoras, elas acabam fazendo o pagamento, né? Prestar cartão também, né? Muito complicado. A gente vê aí que às vezes a pessoa... às vezes é melhor você dar, né? O que a pessoa, o remédio, enfim, do que você emprestar para coisas assim, supérfluas e você acabar tendo que arcar com essas dívidas. Ainda mais cartão, né? Que os juros é muito alto, né? E aqui, ó, leia Provérbios 22, não, Provérbios 28, verso 20, Timóteo 6, do verso 9 ao 10, que advertência encontramos neste versos. Então, aqui está falando, nessas passagens aqui, sobre a questão do enriquecimento rápido, né? Que a pessoa que quer se enriquecer rápido, ela não vai ser considerada inocente, né? Por quê? Todo mundo vai desconfiar, imagina, nossa, enriqueceu tão rápido, né? Alguma coisa tem, alguma treta tem, né? E também a pessoa que ela quer muito enriquecer, a Bíblia diz que isso se torna um laço para ela, né? O amor ao dinheiro. Essa passagem eu quero ler com vocês, tá? Vamos lá, tá lá em 1 Timóteo, ela é bem explicadinha, essa passagem. 1 Timóteo 6, do verso 9 ao 10. Diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, olha só, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, né? É praticamente aquela parábola, né, do semeador, da semente que cai entre espinhos. Os espinhos são os afazeres da vida, os cuidados, o amor, as vaidades, aos bens, né? Isso sufoca e a pessoa acaba abandonando a fé em Cristo, né? E aqui fala, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E realmente, né, se você for ver, por que a pessoa rouba, né? Porque ela quer ter alguma coisa que ela está cobiçando, né? E ela não tem o dinheiro, então ela rouba. Se prostitui, muitas das vezes também porque quer dinheiro, né? Então, poderia trabalhar, enfim, vender alguma coisa, mas vende o próprio corpo.
mas Deus é que vai julgar cada um. Estou dizendo assim, o que a palavra diz é que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Geralmente todos os pecados, eles são, né, a avareza, né, a cobiça, tem a ver com a concupiscência, a cobiça dos olhos, né? Então, assim, o amor ao dinheiro é realmente a raiz de todos os males. E também quem quer ficar rico cai em tentação, né? Às vezes propostas, né, enfim, erradas, a pessoa às vezes acaba aceitando, né, porque quer ficar rico, sonegando imposto, enfim, fazendo uns cambalachos, né, nota fria, enfim, e a pessoa acaba caindo em laço, né, ou roubando alguém, né, enfim. A gente não deve amar o dinheiro, nosso amor tem que ser Jesus, certo? Empréstimo e limites de prazo, na quinta-feira, né? Aqui vem falando o seguinte, que Deus, ele exigiu do seu povo algo muito bacana. Se a pessoa ela tivesse alguma dívida e ela não conseguisse pagar, essa dívida era perdoada em 7 anos, certo? Em 7 anos. E isso é uma lição bacana, porque assim, a gente vê que Deus, ele se preocupa com isso, né? Com essa questão das dívidas dos seus filhos, né? E aí todo o povo de Israel tinha que cumprir essa lei, né? Não podia cobrar, sabe? A dívida depois dos 7 anos. Não, ela tinha que ser perdoada, né? E a gente tem algo parecido, né? Nos tempos atuais, que é, por exemplo, se a pessoa está devendo ao SPC, Serasa, né? E fica 5 anos, se eu não me engano, aí caduca a dívida, né? E é basicamente o que acontecia no povo de Israel, né? Nos tempos bíblicos, esse princípio do Senhor de perdoar as dívidas, né? 7 anos era o tempo que a pessoa tinha para pagar, não conseguiu, tinha que ser perdoado, tá? Na sexta-feira é um estudo adicional, né? Espírito de profecia aqui, tudo que a irmã White assim, fala em relação a esse tema. Ela diz o seguinte, ela apresenta 3 etapas de eliminação de dívidas. Ela fala o seguinte, decida nunca incorrer em outra dívida, negue-se 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Se negue, não queira comprar nada. Essa tem sido a maldição da sua vida, entrar em dívida. Olha só, a maldição das nossas vidas é entrar em dívidas. Evite-a como você evitaria a varíola, né? Porque realmente você tira teu sossego mental, você entristece Deus porque você está devendo os outros, né? E você tem crises, né, na sua família, né, por conta disso. Faça com Deus o pacto solene de que com a bênção dele pagará suas dívidas e a ninguém deve coisa alguma. Ainda que tenha de viver a pão e água, ela fala, né? Não vacile, não desanime e não desista, né? A gente tem que buscar ter o nome limpo, manter o nome limpo e cumprir com os nossos compromissos. Aí aqui está dizendo assim, se precisar de ajuda para se livrar das dívidas, experimente os seguintes passos. Estabeleça um orçamento simples e registre as suas receitas e despesas durante 3 meses. Muitos ficam surpresos ao saber o quanto gastam em itens desnecessários, né? Destrua cartões de crédito, que são uma das principais causas de dívidas, né? E adote medidas econômicas. Tenha cuidado com coisas pequenas que compram, pois de pouquinho em pouquinho, né, elas se acumulam, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, em pouquinho, quando vê, você já estourou o cartão, você já se endividou, já foi o dinheiro todo, já gastou antes mesmo de receber, né? Então, assim, tem que realmente ter o domínio próprio, pedir ajuda ao Senhor e se esforçar, né? Para não cair nessa ganância de querer gastar o que não tem, enfim. A gente tem que saber administrar isso, né? As nossas vontades. E é isso, o tema foi uma bênção, que a gente possa aprender, né, e pôr em prática, porque o Senhor, ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. A área financeira não é diferente, né? A gente tem visto isso durante esse trimestre, certo? Então vamos orar para finalizar? Querido e amado Jesus, obrigada, Senhor, por esse estudo que tivemos. Obrigada porque a Tua palavra nos orienta diversas coisas, inclusive a questão financeira, Pai. Aprendemos que devemos ser fiéis a Ti,
Aprendemos que devemos cumprir com nossos compromissos, com os nossos votos, que não devemos ser fiadores, que não devemos ser escravos de ninguém, porque quando a gente deve, né, a gente fica nessa situação. E nos ajude, Senhor, a administrar nossos bens, nosso salário, nosso pagamento. Nos dê sabedoria, Pai amado. E também nos ajude a não amar as coisas do mundo e se endividar por conta de amor às coisas, né? Nos ajude, Pai amado, que a gente possa crescer na Tua graça, ter esses ensinamentos em mente e ser prósperos, Senhor Deus, porque a gente põe em prática as Tuas orientações e também por sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigada se você ficou até agora aí no vídeo. Curta se você não curtiu ainda. Se inscreve pra gente estar sempre conversando e estudando a Bíblia juntos. E é isso. Tenham um feliz sábado e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.